Cego guiando cego. Tenho visto como guias cegos estiveram trabalhando para tornar as almas tão cegas quanto eles mesmos, pouco percebendo o que está para sobrevir-lhes. Estão se exaltando a si mesmos contra a verdade, e quando esta triunfa, muitos que têm estado a olhar para esses mestres como homem de Deus, e deles têm buscado luz, ficam confundidos. Indagam desses líderes com relação ao sábado, e estes, com o propósito de se livrarem do quarto mandamento, lhe respondem nesse sentido. Vi que a verdadeira honestidade não era levada em conta ao se adotarem as inúmeras posições que foram adotadas contra o sábado. O principal objetivo é contornar o sábado do Senhor e observar outro dia que não o abençoado e santificado por Jeová. Se são expelidos de uma posição, adotam posição oposta, mesmo que seja uma posição que havia pouco condenavam como inadequada. O povo de Deus está chegando à unidade da fé. Os que observam o sábado da Bíblia estão unidos em seus pontos de vista da verdade bíblica. Mas os que se opõem ao sábado entre o povo do advento estão desunidos e estranhamente divididos. Um se levanta em oposição ao sábado e declara ser assim e assado, e ao concluir afirma que a questão está solucionada. Mas, como em seus esforços não pôs fim à questão, e como a causa do sábado progride e os filhos de Deus ainda o abraçam, outro se levanta para derrocá-lo. Mas, ao apresentar os seus pontos de vista para evitar o sábado, põem completamente abaixo os argumentos do anterior que se esforçara contra a verdade e apresentam uma teoria tão oposta às suas como às nossas. Assim é com o terceiro e o quarto. Mas nenhum deles terá a questão como se apresenta na palavra de Deus. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Essas pessoas, eu vi, têm a mente carnal, pois não estão sujeitas à lei de Deus. Não concordam entre si, no entanto, trabalham com persistência com suas deduções para torcer as Escrituras e abrir uma brecha na lei de Deus, a fim de mudar, abolir ou fazer qualquer coisa com o quarto mandamento, exceto observá-lo. Eles desejam silenciar o rebanho sobre esta questão. Assim, procuram suscitar alguma coisa com a esperança de que se aquietem e de que muitos dos seus seguidores investiguem a Bíblia tão pouco que seus líderes possam facilmente fazer que o erro pareça verdade e, como tal, o recebam, não procurando olhar mais alto que os seus líderes. O sinal da besta. Numa visão dada em 27 de junho de 1850, meu anjo acompanhante disse: "O tempo está quase terminado. Refletes, como deveis, a amorável imagem de Jesus?" Foi-me indicada então a terra, e vi que tinha de haver uma preparação da parte daqueles que nos últimos tempos abraçaram a terceira mensagem angélica. Disse o anjo: "Preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Tereis de experimentar uma morte para o mundo, maior do que jamais experimentastes antes." Vi que havia grande obra a ser feita por eles, e pouco tempo para fazê-la. E vi então que as 7 últimas pragas deviam ser logo derramadas sobre os que não têm abrigo. No entanto, o mundo se referia a elas como se não fossem mais que gotas de água que estivessem para cair. Fui então capacitada a enfrentar a terrível visão das 7 últimas pragas da ira de Deus. Vi que sua ira era tremenda e terrível, e que se ele estendesse a sua mão, ou a levantasse em ira, os habitantes do mundo seriam como se nunca tivessem existido, ou padeceriam de incuráveis chagas e fulminantes pragas que sobre eles viriam, e não encontrariam livramento, mas seriam destruídos por elas. O terror se apossou de mim, e eu caí sobre meu rosto diante do anjo e supliquei-lhe fosse a visão removida, que a afastasse de mim, pois era demasiado horrível. Então compreendi como nunca dantes a importância de investigar cuidadosamente a palavra de Deus para saber como escapar às pragas que a palavra de Deus declara virão sobre todos os ímpios que adorarem a besta e sua imagem e receberem o seu sinal em suas testas ou em suas mãos. Surpreendi-me grandemente de que alguém transgredisse a lei de Deus e pisasse o seu santo sábado,
quando tão terríveis ameaças e advertências estavam contra eles. O Papa mudou o dia de repouso do 7º dia para o 1º dia da semana. Ele imaginou mudar o próprio mandamento que foi dado para levar o homem a lembrar-se do seu Criador. Pensou mudar o maior mandamento do Decálogo e assim fazer-se igual a Deus, ou mesmo exaltar-se acima de Deus. O Senhor é imutável, logo sua lei é imutável. Mas o Papa exaltou-se acima de Deus ao procurar mudar seus imutáveis preceitos de santidade, justiça e bondade. Ele tem tripudiado sobre o dia santificado de Deus e, em sua própria autoridade, pôs em seu lugar um dos 6 dias de trabalho. A nação inteira tem seguido após a besta, e cada semana rouba a Deus de seu santo tempo. O Papa fez uma brecha na santa lei de Deus, mas eu vi que havia chegado o tempo para o povo de Deus fechar essa brecha e edificar os lugares assolados. Supliquei diante do anjo para que Deus salvasse o seu povo, que se havia desviado, que o salvasse por amor de sua graça. Quando as pragas começarem a cair, os que continuarem a transgredir o santo sábado não abrirão a boca para apresentar aquelas escusas que agora fazem para se considerarem livres de guardá-lo. Suas bocas estarão fechadas enquanto as pragas estão caindo e o grande legislador reclamando sua justiça contra os que têm tido a sua santa lei em desprezo e a têm considerado uma maldição para o homem, lastimável e sem solidez. Quando sentirem os grilhões desta lei acorrentando-os, essas expressões aparecerão diante deles em caracteres vivos, e eles compreenderão o pecado de haverem desprezado esta lei, a qual a palavra de Deus chama de santa, justa e boa. Minha atenção foi então dirigida para a glória do céu, para os tesouros acumulados pelos fiéis. Tudo era amável e glorioso. Os anjos cantavam um cântico maravilhoso, depois paravam de cantar, tiravam as coroas de suas cabeças e as lançavam rutilantes aos pés do adorável Jesus, e com vozes melodiosas clamavam: Glória, Aleluia! Uni-me a eles em seus cânticos de louvor e honra ao Cordeiro. E toda vez que eu abria a boca para louvá-lo, experimentava um indizível senso de glória que me circundava. Era um eterno peso de glória muito excelente. Disse o anjo: o pequeno remanescente que ama Deus e guarda os seus mandamentos, e o que ficar fiel até o fim, desfrutará esta glória e estará para sempre na presença de Jesus e cantará com os santos anjos. Então os meus olhos foram afastados da glória e foi-me indicado o remanescente na terra. Disse-lhes o anjo: Quereis escapar às 7 últimas pragas? Quereis ir para a glória e desfrutar tudo que Deus tem preparado para os que o amam e estão dispostos a sofrer por seu amor? Então tereis de morrer para que possais viver. Preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Precisais ter maior preparo do que até agora, pois o dia do Senhor vem, terrível tanto em ira como em vingança, para desolar a terra e destruir dela os pecadores. Sacrificai tudo a Deus, deponde tudo sobre o seu altar, o eu, a propriedade e tudo mais, como um sacrifício vivo. Tudo é reclamado para entrar na glória. Acumulai para vós um tesouro no céu, onde nem os ladrões roubam, nem a ferrugem consome. Tereis de ser participantes dos sofrimentos de Cristo aqui, se esperais participar com ele de sua glória no além. O céu terá sido barato, se o obtivermos através do sofrimento. Precisamos negar o eu ao longo de todo o caminho, morrer para o eu diariamente, deixar que somente Jesus apareça e ter em vista continuamente a sua glória. Vi que os que ultimamente têm abraçado a verdade terão que aprender o que é sofrer por amor de Cristo, que terão provas a suportar, provas que serão agudas e cortantes, a fim de que sejam purificados e, pelo sofrimento, capacitados a receber o selo do Deus vivo, a passar pelo tempo de angústia, ver o Rei em sua formosura e estar na presença de Deus e de anjos santos e puros. Ao ver o que precisamos ser para herdar a glória,
E quanto Jesus havia sofrido para alcançar para nós tão rica herança, orei para que fôssemos batizados no sofrimento de Cristo, a fim de não recuarmos nas provas, mas sofrê-las com paciência e gozo, sabendo que Jesus havia sofrido, para que por sua pobreza e sofrimento fôssemos enriquecidos. Disse o anjo: negai-vos, precisais caminhar depressa. Alguns de nós têm tido tempo de possuir a verdade e progredir passo a passo, e cada passo dado tem nos propiciado força para o seguinte. Mas agora o tempo está quase findo, e o que durante anos temos estado aprendendo, eles terão de aprender em poucos meses. Terão também muito que desaprender e muito que tornar a aprender. Os que não receberam o sinal da besta e da sua imagem, quando sair o decreto, terão que estar decididos a dizer agora: não mostraremos estima pela instituição da besta.